Esses são jogos no Roblox que foram inspirados em casos reais, mas que poucas pessoas sabem como são a verdadeira história por trás deles, desde um caso real que deu origem a uma das maiores séries do mundo inteiro, que é também um dos jogos mais famosos do Roblox, até casos tão controversos que esses jogos foram banidos, sendo o primeiro deles um jogo que foi baseado em um serial killer real. Muitos não sabem, mas no Roblox existem jogos que foram criados sobre histórias de assassinos, e não, eu não tô falando de jogos onde você faz o papel de assassino, mas sim de um jogo onde foi realmente criado para se parecer com a história de um serial killer, mais especificamente um que é muito famoso, chamado Jeff Dahmer. Ele que ficou muito conhecido na série da Netflix, também tem um jogo no Roblox. Jeff Dahmer é um dos piores serial killers da humanidade, e teve muitas vítimas por volta de 1978 nos Estados Unidos. O mais controverso é que ele não só tirava a vida das vítimas, mas também fazia muitas coisas estranhas com elas, como degustar parte delas, além de guardar os ossos das vítimas. Claro que eu não vou dar muitos detalhes aqui porque é muito bizarro, mas mesmo atuando por muito tempo, ele acabou sendo descoberto e ganhou uma prisão perpétua. Apesar disso, ele também não conseguiu ficar muito tempo preso, já que as notícias do que ele fazia chegaram até os próprios prisioneiros, e depois de 3 anos ele teria falecido por conta de outros prisioneiros em 1994. Uma história que com certeza é muito bizarra, mas o impressionante é saber que ela existe no Roblox. Um youtuber americano chamado Flush acabou descobrindo esse jogo que retrata o quarto de Jeffrey, que foi o lugar onde todos os crimes aconteceram, e que ficou marcado para sempre como um dos piores lugares que existem. Aqui você conseguia ver como era a sua casa, tendo vários detalhes como esse aquário, que realmente existiu no seu quarto na vida real, tanto que tem até fotos reais do caso, e nelas você ia conseguir ver a semelhança com essa parte do quarto. Aqui também tinha uns itens que ele usava para cometer os crimes, e até o principal a sua câmera, já que ele também tirava fotos bizarras das pessoas. E o principal o seu quarto, onde tudo acontecia, aqui tendo sacos de lixo, resquícios mostrando que alguma coisa aconteceu aqui, e até mesmo um noob representando a cena que acontecia. O engraçado é saber que esse jogo na verdade era muito mais pesado, já que na sua primeira versão existiam muitos mais detalhes, e que o Roblox não teria gostado nem um pouco, e por isso ele acabou sendo banido. Mas sempre tem alguém que recria o jogo, e dessa vez parece que recriaram ele mais leve para que não fosse banido de novo. Por conta do sucesso da série, todo mundo começou a recriar vários jogos baseados em Jeffrey. Claro que por ser um caso bem controverso, o Roblox decidiu banir todos eles, tanto que na época, se você pesquisasse pelo nome dele, você ia ver que o nome dele foi completamente apagado, estando até mesmo da blacklist do Roblox. Mas até hoje você consegue encontrar alguns desses jogos que a própria comunidade cria, e no caso real existem algumas fotos tiradas e são bem semelhantes com o jogo, o que deixa tudo mais bizarro. Mas claro que esse não é o único jogo que foi baseado em casos reais, já que o próximo se tornou um dos maiores jogos do Roblox, mas que poucos sabem a terrível verdade sobre ele. Você com certeza já ouviu falar no Round 6, ele que foi lançado pela primeira vez em 2021 e logo se tornou uma das séries mais famosas, tendo a segunda temporada lançada recentemente em 2024. Com a chegada da série, os jogos de Round 6 que antes tinham deixado de ser conhecidos voltaram a ser muito famosos e vem dominando todo o Roblox, com vários deles na primeira página, alguns que passam dos milhares de jogadores diariamente. É praticamente impossível você não ter visto ele recentemente, já que todo mundo já jogou pelo menos uma vez. No jogo existem vários desafios que você pode passar para conseguir dinheiro, tendo todas as brincadeiras da série como se fossem minigames, mas o que ninguém sabe é que esse jogo supostamente teria sido inspirado em um caso que pode ter acontecido há muito tempo atrás. De acordo com os vários vídeos que estão sendo espalhados pela internet, Round 6 realmente existiu em um lugar chamado Brothers Home. Incrível que pareça, sim, realmente a série foi inspirada em algo que aconteceu em 1986, em um local chamado Brothers Home. É um local que existia como assistência social lá na Coreia do Sul, mas esse lugar não era um lugar qualquer e comum, já que lá aconteciam diversas coisas bem pesadas, com diversos abusos e psicológicas. O mais estranho é saber que esse caso realmente é verdadeiro, tanto que tem um documento inteiro mostrando as coisas estranhas que aconteciam por lá, onde moradores de rua e até crianças eram levadas pra lá contra a vontade deles. E o motivo de tanta gente comparar Round 6 com esse acontecimento é porque tem muitas coisas que são muito parecidas, como o uniforme das pessoas que foram para lá, onde você percebe que é muito semelhante com Round 6, além de que, de acordo com as próprias vítimas, sempre quando chegasse alguém novo lá, o nome dela seria trocada por números, sendo também muito parecido com Round 6. De acordo com os relatos lá dentro, eles sofriam todos os tipos de violência que você pode imaginar, e claro que eu não vou mostrar aqui, mas outro dos motivos do porquê comparam com Round 6 é porque algumas pessoas falam que tinham jogos lá dentro de acordo com essas imagens, o que é mentira, já que lá dentro eram pessoas trabalhando sem que elas quisessem. Você até conseguia encontrar essas imagens que supostamente diziam que seriam imagens reais de dentro do lugar, e muita gente realmente acreditou que elas eram verdadeiras, mas há pouco tempo atrás acabaram descobrindo que essas imagens são falsas e foram criadas por IA
IA no final de 2024, que elas começaram a ser divulgadas do nada, dizendo que era dentro de Brothers Home. Apesar das várias informações falsas, esse caso realmente existiu e teria acabado por volta de 1988, depois de uma série de investigações sobre o lugar, onde provaram que tudo isso acontecia lá dentro, além de prenderem os donos. Claro que por ser muito parecido com Round 6, muitos canais comentaram sobre esse caso, mas a verdade é que não tem como saber se Round 6 realmente teria sido inspirado no caso real, até porque o próprio autor disse que suas inspirações eram os quadrinhos, e a maior teoria de todas é que talvez alguns desses quadrinhos tenham uma história semelhante a Brothers Home, mas não tem como dizer que não é muito parecido, e por isso a internet toda criou uma grande teoria sobre Round 6. Claro que por conta do sucesso da série, ele acabou vindo parar no Roblox, sendo um dos maiores jogos já criados, alguns deles passando dos 500 milhões de visitas, e por isso é muito bizarro de se pensar que esse simples jogo pode ter uma teoria tão estranha por trás dele. Mas não é só esses tipos de casos reais que podem existir no Roblox, tragédias também são bem comuns de você encontrar, sendo a próxima uma que foi considerada a pior de toda a humanidade. Chernobyl é um dos casos mais conhecidos do mundo inteiro, e é impossível que você não tenha ouvido pelo menos uma vez falar sobre ela. Um acidente nuclear que aconteceu em 26 de abril de 1986. O caso aconteceu graças a um acidente, bem quando eles iriam fazer um teste onde eles iriam simular uma falta de energia na fábrica, desligando intencionalmente o sistema de segurança, mas parece que isso não foi nem um pouco uma boa ideia. Em abril de 1986, a Ucrânia foi palco de um dos piores desastres nucleares da história. A catástrofe foi causada por negligência e falhas na concepção do reator número 4 da central nuclear da usina de Chernobyl. Graças à falta de atenção e várias coincidências que não ajudaram muito no teste, acabou resultando na explosão que foi considerado como o maior desastre nuclear da história. E com certeza eu fiquei muito surpreso quando eu descobri que existe um jogo inspirado em Chernobyl no Roblox. Na verdade, não só um, como tem vários simulando o que aconteceu, mas o mais famoso de todos é esse aqui, onde você aparece dentro da fábrica, sendo parte da equipe bem no meio do teste de segurança, igual na história real. Dentro da sala principal, você consegue ver um painel gigantesco, onde tem todas as informações que você precisa saber sobre o reator, e que sinceramente eu não entendi nada, e provavelmente vai ser eu quem vai causar essa explosão. Você consegue andar pela fábrica, entrando nas salas que mostram os reatores, além de conseguir ver onde acontece a explosão. O incrível desse mapa é que você consegue ver tudo muito detalhado, já que você vê os painéis dando curto, os reatores dando defeito e explodindo, o aquecimento igual aconteceu na história real e finalmente a explosão da fábrica, além de ter também a radiação que se espalhou e que provocou muitas vítimas depois, tendo até os policiais e bombeiros, onde eles chegam para tentar diminuir o fogo, onde você também pode ajudar, mas acho que não vai mudar muito, já que você só tem uma torneirinha michuruca. Apesar de existirem muitos outros jogos no Roblox que são mais realistas e que mostram a história, esse foi o que ficou mais famoso, com 7 milhões de visitas, e até hoje tem gente entrando para ver como tudo aconteceu. Agora no caso real, não tem como saber exatamente quantas vítimas tiveram, até porque se tem relatos de que na hora foram mais de 30, mas enquanto o tempo foi passando, apareceram centenas delas. Isso porque a radiação que explodiu começou a se espalhar por todos os cantos, e as pessoas começaram a desenvolver doenças muito graves e infelizmente acabaram partindo. O mais incrível desses tipos de jogos que retratam os acontecimentos de Chernobyl é que eles ficaram tão famosos que até mesmo especialistas começaram a entrar no jogo, e na maioria dos casos eles comentam sobre como o jogo retrata de uma forma engraçada e realista o caso real, mas claro que não tem como comentar dos jogos baseados em casos reais do Roblox, sem falar do antigo caso do submarino que implodiu, já que ele se tornou um dos casos mais controversos dentro e fora do Roblox. Ele teria sido um caso de um submarino que foi esmagado por conta da pressão da água em junho de 2023. Nele, algumas pessoas teriam tido a ideia de descer até o Titanic para ver com os próprios olhos de como o Titanic tava. O problema é que o equipamento que eles decidiram usar não era um dos melhores, e depois de certa profundidade dentro da água, o submarino não aguentou e foi esmagado. Todo mundo na época viu essa notícia, até porque saiu em todos os jornais, e o mais bizarro é que só alguns dias depois da notícia do acidente, a comunidade do Roblox começou a criar vários jogos baseados no submarino, não só jogos, mas até mesmo itens, e justamente por isso várias dessas pessoas que criavam esses itens e jogos foram banidas. A maioria deles eram jogos aleatórios que tinham algumas referências sobre o submarino, como obs aleatórios e até mesmo jogos de exploração, e alguns deles você podia até mesmo descer pro oceano e encontrar o Titanic. Alguns chegavam a ser bem controversos, já que eles colocavam um assunto que na época era recente como uma piada. A maioria desses jogos foram deletados e hoje não se tem muitos que retratam o que aconteceu, tendo só um que acabou sobrando e que é muito semelhante com o caso. Aqui você conseguia descer usando o submarino, e às vezes você ia se deparar com alguns problemas na descida, como o submarino tremendo e alguns erros no painel, além de que aqui o submarino tem uma chance de implodir igual o caso real, ou você também pode simplesmente ser atacado por uma lula. Eu tenho quase certeza que isso não aconteceu no caso real. No final, depois de você descer mais de 100 mil metros, você conseguia chegar até o Titanic e explorar um pouco de como ele tá hoje. Esse jogo teria sido criado
recentemente em 2024 e por isso não ficou tão famoso quanto os outros, já que na época jogos como esse aqui conseguiam pegar milhões de visitas do dia pra noite, mas justamente por ser um tema muito sensível, eles eram banidos na mesma velocidade que eram criados, e por isso eu não duvido muito de que esse jogo também possa estar na lista de banimento, mas hoje é praticamente impossível de você encontrar esses jogos e itens sobre o caso real no Roblox, apesar de vários desses jogos inspirados em casos reais serem bem controversos, até que é interessante saber que esses jogos existem dentro do Roblox.